Boa noite, como eu havia falado para os irmãos, nós vamos continuar nós estamos acompanhando, a nossa biografia, nossas lições que temos com o profeta Elias. Eu vou relembrar aos irmãos, aqueles que nos ouvem, onde começa, Em 1 Reis 17, nós começamos com Elias aparecendo do nada. Elias aparece lá, a gente não sabe a história, só sabe que ele aparece lá diante do rei Acabe. E ele diz assim: olha, rei, é o seguinte, é bom você se preparar, porque não vai chover, vai ter uma seca, e só quando eu falar que vai chover, é que vai chover. Ele fala isso perante o rei Acabe, um rei do reino do norte, do reino de Israel, que era um rei mau, e ele pega, e Deus fala para ele: agora você vai embora. E ele vai para aquele ribeiro, chamado Ribeiro de Querite. Lembra que nós já estudamos? Ribeiro de Querite. Aquele que Querite quer dizer lugar de amoldar, de dar forma. E quando ele vai lá, no começo da seca, ele bebe água do Ribeiro de Querite. E como é que ele come? Quem me ajuda aí? Os corvos levam comida para ele. Vai passando o tempo, e aí o ribeiro seca. Aí Deus fala para ele: bom, agora você vai sair daí e você vai para Sarepta, que significa lugar de fundição, lugar onde derrete metal para fazer outros. Ele vai lá, e Deus diz para ele: olha, você vai procurar lá uma viúva, lembra? Ele chega lá, ele encontra uma viúva bem pobre, com um filho, e ela diz: olha, eu vou comer um pedaço de pão aqui, vou fazer um pão, vou morrer. Ele fala: não, faz para mim primeiro. Pode fazer pão para mim, você não vai morrer não. Porque não vai faltar para você azeite, não vai faltar farinha, fica tranquila. Então, ela vai comer. Aí chega uma hora, ele está lá, vivendo com essa família, que acontece uma coisa ruim, foi a nossa última lição, lembra? O que aconteceu naquela casa? Morre o filho da viúva. É quando Elias pega e vai para aquele quarto, que nós chamamos de quarto secreto na última vez, lembra? Ele vai lá, era o mesmo quarto, só que ele ora ao Senhor, porque até então a Bíblia não relata nenhuma ressurreição, e ele está com um problema, que é um novo problema de ordem mundial. Nunca sabia como é que funcionava isso, alguém morreu. E ele pede algo ousado para Deus, ele fala: Senhor, me devolve a vida desse menino aqui. E Deus devolve a vida. Então nós vamos continuar, ele está lá com essa viúva, e hoje vamos ao capítulo 18. 18 de primeiro livro de Reis. Capítulo 18 do livro de Reis. Eu vou ler alguns versículos aqui. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Até aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida e que continuará sendo estudada. Eu te peço, Senhor, que tu nos abençoe, para que nós possamos, Senhor, aprender das lições que o Senhor tem para a nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Continuando, e foi Elias, verso 2, apresentar-se a Acabe, a fome era extrema em Samaria, e Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Hoje nós vamos aprender com este novo personagem aqui da nossa história, chamado Obadias. Este final, irmão, Elias, Isaías, Obadias. Esse final, Ias, é um terminal, é uma corruptela de Jeová, ou de Yah, que é uma parte de Iavé. Quando você fala aleluia, é louvor a Iavé. E esse final, Elias, Obadias, é sempre algo relacionado ao Senhor Deus.
E Obadias significa aquele que serve ou aquele que adora ao Senhor. Este homem, ele surge aqui do mesmo jeito que Elias. Olha, a Bíblia trata umas pessoas como Elias, assim, não conta história, né? Pensa bem, de repente fala assim, bom, tá aqui, ó, esse aqui é Obadias, ele teme ao Senhor e acabou, só, não fala mais nada. Como é que ele conseguiu chegar até lá? Se ele era escravo, se ele foi obrigado, se teve currículo, se ele precisou de pedir emprego, a gente não sabe. Só sabe dele o quê? Vamos ler de novo aqui. Verso 3. E Acabe chamou a Obadias o mordomo, em algumas traduções tem o representante ou governante da sua casa, está certo, ou o organizador, o gerente da casa, também está certo. A palavra mordomo é o maior da casa, mas temos que notar que Acabe, que era o chefe dele, era o rei. Então, eu vou trazer para os dias de hoje, você que está me ouvindo na internet, vocês aqui também, me perdoem, eu não estou estudando, eu estou apenas brincando com vocês agora, a partir de agora, né? Vamos pensar que ele é o ministro da Casa Civil. Ele é o coordenador lá, ele não era a pessoa que mandava só, ele era um governador da casa, por isso que você vai ter essa tradução. Não era o mordomo que ficava, olha, cadê quem está faxinando, quem está cuidando, ele cuidava de tudo. Então nós sabemos que ele era um administrador e ele temia ao Senhor. Esses dois rios que a Bíblia mostra desembocam no mar chamado fidelidade. Nós podemos afirmar que Obadias era um homem fiel. Então hoje vamos aprender um pouco com este homem que é fiel, ou servo ou adorador de Jeová. É só isso que diz aqui. Eu vou ler agora o verso 4, aliás, eu vou ler de novo, me perdoe eu ler de novo, mas é porque eu queria que os irmãos aprendessem alguma coisa aqui. Sucedeu que 18, de 1 a 4, tá bom? E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, 3 anos então, desde que ele se apresenta a Acabe, lá no capítulo 17, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Vamos imaginar a cena, como é que estava. Irmãos, a seca, ela não vem sozinha. A seca tem umas companheiras que vão sempre atrás dela. Atrás da seca vai a fome, porque a plantação não dá. Atrás da seca vem a morte, porque quando você não tem água, não tem comida, a morte aparece. Então, a seca, ela não vem, né, sozinha. Os irmãos aqui que viveram do Nordeste no passado, hoje parece que está um pouco melhor, por causa da tecnologia de irrigação, etc. Mas o Nordeste sempre era um lugar, né? Tem até uma obra nacional que é Morte e Vida Severina, porque aquele autor dizia que com a morte as pessoas tinham como a vida, porque era assim, morrer era algo comum por causa da seca. Então, esta seca, nós imaginamos Deus dizendo assim, bom, você está aí, ele está onde mesmo? Onde é que ele está? Vamos nós no nosso, ele está em Sarepta, lembra? Deus fala, agora você vai para Acabe, então ele tinha que atravessar o deserto. E aí vamos pensar, esse homem, 3 anos, sem água. Então, você pode imaginar quantos banhos se tomava por mês. Imagina que a indústria de perfumes não estava tão boa. Então, você pode imaginar como é que estava o cheiro da pessoa andando e vendo que animais apodrecendo pela morte. E ele está atravessando um deserto,
e eu vi ali um balde cheio de guarda-chuva. E vamos lembrar que não tinha guarda-chuva. Ele estava ali sofrendo, com o sol derretendo a cabeça dele, e ele estava lá. E ele tinha que ir para Acabe. E se você voltar comigo na primeira mensagem, Elias era, neste momento, 3 anos depois, o inimigo público número 1. Ele estava sendo procurado. Por quê? Porque se você volta só um pouquinho, capítulo 17, no verso 1, perdão, 17:1, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então ele pegou e chamou para si, ele chamou a responsabilidade. Falou assim, ó, enquanto eu não falar, não vai chover. Então, qual era o plano de Elias? Traz esse homem aqui. Esse homem tem que vir. E eu imagino também, vamos imaginar mais alguma coisa, o povo devia estar bem revoltado. Porque nós somos povo. E a gente sempre reclama. Nós somos ótimos. Nós gostamos de todos os presidentes. Nós falamos mal do Collor, nós falamos mal do Fernando Henrique, nós falamos mal do Lula, nós falamos mal da Dilma, nós falamos mal do Lula de novo, aí nós falamos mal do Itamar, que passou, falamos mal agora do Bolsonaro, a gente só não falou mal do Tancredo Neves, porque ele não assumiu. Se ele tivesse ficado um dia, nós tínhamos o que falar, e teve alguns que falaram mal dele ainda. Será ainda bem que morreu antes, não fui eu, hein, mas falaram ainda, eu escutei. Então a gente fala mal. Imagina o povo com sede. Imagina. E o que é que o povo estava fazendo durante a sede? O que se faz durante a sede, durante a miséria, durante os problemas? Nós ficamos desesperados. Você aí que é mais novo, houve um dos presidentes que eu mencionei aqui, depois você pesquise, porque nós que vamos passando aqui dos 50, a gente vira um livro de história. Vocês lembram, aí, cadê os mais velhos, que teve um presidente que chamou os índios para fazer a dança da chuva. Pode procurar que você vai encontrar lá, o pessoal de Manaus lá lembra, porque era de lá que viu os índios, né? Você não participou não, né, irmãs? Vocês lá não, né? Só sabia que tinha, mas tinha mesmo. Eu não estou brincando, não pode pesquisar aí, dá, sei lá, o seu buscador para não fazer a propaganda, sabe aquele que tem as letrinhas lá? Você pode procurar lá que você vai achar lá. Teve um presidente que contratou os índios para vir fazer dança da chuva. É o desespero. E sabe como é que estava Israel? Eles estavam apelando para tudo quanto é Deus. Era ação não sei o quê, era Deus de não sei o quê. Eles queriam era chuva, sabe? Lá na Argentina, o irmão Pedro, acho que não, porque é na Argentina, tem uma mulher lá que morreu de sede lá, é quase uma santa, ela não é uma santa, e ela é uma defunta, não sei o que lá, eu não lembro mais o nome, sinceramente eu não lembro, mas eu sei que quando você vai lá, tem a estátua dela, e onde tem a estátua daquela mulher, tem um monte de garrafinhas de água. Então você está andando aí por alguma cidade da Argentina, está cheio de garrafinhas, porque ela morreu de sede. Então, naquele tempo não estava diferente, não. A idolatria continua a mesma. O povo estava desesperado, apelando para tudo. Era meditação, acender vela, fazer qualquer coisa, contanto que tivesse água. Era assim que eles estavam. E aí, Acabe começou a perder o governo. Falou, peraí, esse negócio está muito ruim. Esse povo está ficando muito brabo, e isso daqui eles vão querer que eu faça alguma coisa. Cadê o investimento? Cadê os poços artesianos? Não tinha, estou brincando, né? Mas como é que eu acho água? Então ele diz, eu vou procurar pessoalmente. Eu vou pegar a guarda de elite, eu vou atrás dele. Mas Israel, eu quero ir de ponta a ponta no reino. Quem eu vou chamar? Eu vou chamar um homem que eu confie. E ele chama Obadias. E aí vem a minha pergunta, que quando eu li, com mais detalhe, como eu estou tentando ler a vida de Elias. Espera aí, como é que esse homem, que é um temente ao Senhor, você vai ver daqui a pouco que ele é temente desde a mocidade, como é que esse homem é o braço direito de um rei ruim, de um rei idólatra? Como que isso pode ser? Pois aí eu vou falar com você, que a sua família não é crente.
O seu marido, a sua esposa não é crente. O seu patrão não é crente. Você vive num ambiente ruim no seu emprego, na sua escola. O seu professor satiriza a sua fé. O seu marido ou a sua esposa não acreditam no que você fala. O seu ambiente é ruim, pois você pode ser usado por Deus lá. E mais, o seu patrão, ele pode ser um perverso. Ele pode ser uma pessoa cruel, mas ele tem que confiar em você. Porque você tem que ser fiel. E sabe de uma coisa? Eu fiquei pensando comigo uma galeria. Imaginem comigo essa galeria. Obadias. Um homem fiel a Deus, mas que conseguia ser um bom empregado de um homem idólatra. Então eu comecei a passear no meu museu e achei outro. Opa, achei outro. Daniel, um homem fiel a Deus no reino de Nabucodonosor. Um homem que fez uma estátua para ele. Aí eu lembrei de mais 3 quadros na galeria, lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego. Como é que eles eram fiéis a Deus quando o rei era idólatra? E eu comecei a andar na minha galeria. Eu encontrei José, um homem fiel a Deus, num ambiente de prisão. E cadê a Val? Lembra do ambiente de prisão? Não é um ambiente que todo mundo é santo. É um ambiente ruim, um ambiente perverso, um ambiente mau. E o que nós encontramos lá? Pessoas convertidas que serviam ao Senhor fielmente. Então, irmãos, não tem desculpa para você não ser um crente fiel no seu ambiente. Porque José, quando eu parei naquela pintura, na minha brincadeira, hein? Na minha galeria de José, eu falei, José, o seu quadro vai ser diferente. Porque o seu quadro vai ter que ter assim umas 3D, uma 3 dimensão. Porque quando eu pego José preso, o carcereiro fala, esse cara é bom. Então, ele vai governar a prisão. Quando eu vou, quando ele vai vendido de escravo, ele vai para Potifar. Quem é Potifar? Um general idólatra, porque os egípcios eram idólatras. E o que é que Potifar diz para ele? Toma conta da minha casa, eu não quero nem saber o que tem aqui dentro. Porque eu confio que até a minha esposa, você não precisa ser eunuco. Vocês sabem que os reis, as pessoas nobres tinham eunucos. E olha, me perdoe, eu vou ter que falar porque é uma palavra normal, está no nosso português. Eram homens castrados para não abusar das esposas. Então, mas José não precisava de ser. A gente viu que ele vai ter filhos depois. A confiança era tão grande que ele dizia, você pode tomar conta da minha esposa. E aí, quando este homem, José, vai diante do faraó, o faraó olha e fala, toque o anel, faz o seguinte, manda em tudo. E o que é tudo? É um povo cheio de deuses. Pega a literatura egípcia. Só tinha deuses lá, era Deus com cabeça de cavalo, com cabeça de lobo, era de tudo. Mas tinha um homem lá, que era superior a eles, por quê? Porque o faraó olha para ele e diz, o Espírito de Deus está nesse homem. O seu ambiente ruim de trabalho, talvez o seu ambiente ruim da sua casa, o seu ambiente ruim da sua escola, as pessoas têm que olhar para você e têm que falar, tem o Espírito de Deus nessa pessoa. E é assim que Acabe chega e fala, eu vou pegar um homem. Quem que eu vou pegar? Vamos lembrar que isso vai ser uma outra. Eu vou continuar com Elias, hein? Vocês vão ver depois que é o trecho que a gente lembra de Elias. O que a gente lembra mais de Elias é quando ele enfrenta o quê, lembra? Os profetas, né? Tem até uma estátua lá no Oriente Médio. Eu nunca fui lá, mas eu já vi nas internet da vida aí. Tem uma estátua dele lá e ele está matando os profetas lá. Então a gente sabe que Jezabel, a esposa de Acabe, confiava muito nos profetas. Confiava muito. E sabe o que eu fiquei pensando? Acabe, não é possível. Por que você não chamou um dos profetas? Era muito mais fácil. Chamasse um dos profetas de Baal. Chamasse um dos profetas de Azera ou Azerá. Porque eram 450 de um, mais 400 de outro. Ele tinha 850 profetas que eram conselheiros do rei. Mas quem ele escolhe? Acabe. Sabe por que ele está na minha galeria, o Obadias? Acabe escolhe quem, perdão? Obadias. Sabe por que ele está? Porque o que eu imagino que as pessoas falassem, eu vou brincar que eu sou um curador de museu.
Eu falar, essa é a galeria dos homens fiéis, diferente dos outros. A galeria dos homens que quando alguém olha para ele diz, eu só posso achar uma coisa errada nele, no Deus que ele serve. O seu patrão é ruim, mas você é honesto. A sua empresa talvez é desonesta, mas você é honesto. O seu marido, a sua esposa podem fazer coisas ruins, mas você não faz. Por quê? Porque ele só vai conseguir achar alguma coisa ruim em você no seu Deus. E você pode me dizer no final aqui, pastor, você pregou assim porque você não conhece meu patrão. E eu já vou te responder, hein? Eu não conheço o teu patrão, mas se você serve o mesmo Deus que eu sirvo, eu conheço o teu Deus. E é aí que você tem que pensar. Deus te conhece? O seu patrão te conhece? A sua esposa, o seu marido te conhece? Ele pode até fazer mal para você, ou ela, a esposa, não sei, pode fazer mal, mas ele sabe o que ele espera de você. Ele vai dizer assim, não, meu marido, minha esposa, meu empregado, esse é uma pessoa fiel. Esse era Obadias. Então eu tenho que colocar Obadias, como eu sou aqui o curador do meu museu aqui que eu criei, ele tem que estar nessa galeria. Porque ele é muito bom nesse sentido. Bom, aí nós temos o exemplo maior, que é claro, que seria a obra-prima, seria o quadro mais importante da minha galeria, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi fiel até a morte. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Judas o traiu e ele ainda tentou dissuadir. Pedro o negou e ele falou, vai cuidar das minhas ovelhas. Os discípulos o abandonaram todos, hein? Não foi Pedro. Todos os discípulos abandonaram. Mas ele restaurou todos eles. Nós somos pecadores, mas Deus nos ama assim mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, eu vou deixar lá, olha, eu vou voltar sempre para o 1 Reis, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, deixa eu pegar aqui. Capítulo número 2, verso 13, diz assim, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, pensem bem, você tem um Deus fiel, e eu insisto, seja fiel a Ele. Se você for infiel, Ele vai continuar fiel, mas eu queria te convidar hoje, a entrar para essa galeria. Sabe, talvez você não me conte, mas você sabe. Lembra daquela situação, onde o seu patrão, onde o seu marido, onde a sua esposa, onde eu não sei, o seu vizinho, pediu para você fazer algo errado e você disse assim, não posso. E quando ele falou, você é crente, você falou, sou mesmo e não vou fazer. Pode me mandar embora, mas eu não vou fazer. Eu sei de gente aqui que fez isso, hein? E se você fez isso, pode entrar na minha galeria. É um quadro para você. Na minha brincadeira, na minha imaginação. Eu queria muito estar nessa galeria. No momento onde as pessoas agem pela corrupção. Onde a malandragem virou parte do mundo, do nosso modo de vida. Você é aquele que todo mundo diz, mas todo mundo faz isso, mas eu não faço. Por que você não faz? Você é melhor que os outros? Não. Eu sirvo um Deus melhor que os outros, porque é um Deus verdadeiro, e Ele não gosta. Pronto, essa a resposta. Vou te mandar embora. Muito bem. Se Ele te mandar embora, venham para a galeria. Pode vir para a galeria. O apóstolo Pedro diz que essa galeria está no céu. Ele diz, quando você sofre injustamente, sofre por amor a Cristo, Deus se alegra. Porque não é bom que você sofra porque fez coisas erradas. Mas sofrer por fazer coisa boa, galeria para você. Venha para esse museu. Independente da corrupção do mundo. Pense nisso. Bom, continuamos.
com Obadias. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 18. Vamos continuar. Eu li até o verso 4, né? Onde diz que quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, colocou em 2 cavernas ali e deu pão e água. Eu não sei como é que ele deu, irmãos. Eu não sei o que ele fez, mas ele fez. E aí eu já fiquei imaginando tanta coisa, como é que ele conseguia tirar, eu imagino, e aí eu não posso, eu tenho que imaginar, que ele não roubou do palácio. Para mim, ele tinha uma porção dobrada, e ele tirou dele e falou, olha, eu vou dar comida para esse pessoal. É muito bom você ajudar, fazer cortesia com o chapéu alheio. Faz com o seu, faz com o seu chapéu. Então, eu acredito que Obadias, ele deu um jeito de sustentar esses homens com pouco, porque não era banquete, ele só dava um pouco de comida e um pouco de água para eles não morrerem. Dos muitos que morreram, 100 não morreram, 100, mas eu acho que centenas morreram. Ele não podia fazer muita coisa, mas 100 já está bom. Na década de 90, ou 2000, agora eu não me lembro, mas eu me lembro que houve uma tragédia no Rio de Janeiro, onde 7 crianças foram mortas. E naquela época, a gente já ajudava o Lar Efrata, e tinha 21 crianças. Sabe, a gente não salvou o mundo, mas tinha 21 crianças. Então, como o irmão Maurício pregou hoje de manhã, irmãos, não adianta falar, mas só tem tantas crianças, irmãos, que tenha uma vale a pena, você está tirando desse mundo, e você está mostrando Cristo para ela, pense nisso. Então, Obadias, ele conseguiu salvar 100 profetas, e aí no verso 5, eu vou ler, e disse Acabe a Obadias, então é o rei falando para o mordomo, hein? Vai pela terra, e a todas as fontes de água, a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, meu senhor Elias? Irmãos, eu fico pensando aqui, e eu estou me imaginando no lugar de Obadias. Vocês estão vendo que eu estou gostando dessa história, eu estou me imaginando lá. Ele está procurando lá água para o cavalo, aí ele levanta e vê aquele homem lá, porque Elias vestia daquele jeito meio João Batista, né? Fala, não, não pode ser. Porque ele tinha um problema. Se ele encontrasse Elias, o que ele ia fazer? Ele ia prender? Ele ia falar, foge? O que ele ia fazer? Porque o rei mandou ele sair. Ele ia falar, não achei, mas achou? Ia fazer igual as parteiras? Eu não sei. Eu só imagino que a hora que ele viu, é minha opinião, ele disse, não acredito, é você mesmo? E eu vou brincar, hein? E orando, Senhor, que não seja ele. Que seja um daqueles moradores de rua. Mas era ele. Ele encontra Elias, o inimigo público número 1. Só que Obadias sabia que ele era um profeta do Senhor. E por que ele sabia? Porque as obras de Elias denunciavam isso. Nós não sabemos quando Elias aparece diante de Acabe, lá em 1 Reis 17, nós não sabemos exatamente, nós não sabemos a história, mas talvez Obadias soubesse, porque ele se prostra, como se Elias fosse um grande profeta, e ele fala, és tu. Quando você tem uma situação difícil, onde você tem que escolher entre trair, talvez, o seu patrão, vamos lá, enganar, ou seguir a Bíblia,
O que você faz? Pastor, que pergunta é essa? Eu não sei, irmão, eu só sei o seguinte. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Sabe, quando você tem o seu propósito na vida, você é muito melhor para você definir sua vida. Eu tenho irmãos aqui, irmãs que trabalham na área de saúde, e até psicólogos aqui. E a depressão tem sido endêmica, né? É uma coisa assim. Eu não sou psicólogo, eu não sou, mas eu imagino que uma das causas sociais é a falta de propósito. Eu vejo que a falta de propósito leva as pessoas à depressão. Se você tem depressão que é doentia, é patológica, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que aquela tristeza, a frustração, vem por causa da falta de propósito. Então, por exemplo, né, olha, eu vejo aí as nossas crianças, quando eles começam a estudar, eles querem saber, essa profissão dá dinheiro? Os professores dizem para eles, escolhe isso que é a profissão. A profissão do futuro é essa. Falo, que futuro? Se você, é que o Marquinhos não está aqui, o pessoal da parte financeira aqui, olha, eu escuto algumas pessoas que falam da parte financeira, e eles dizem, um propósito frustrante é eu quero ficar rico. Isso é horrível. Você tem que pensar assim, para que eu quero dinheiro? A verdade é essa. Para que você quer dinheiro? Porque ficar rico, para ficar rico, para quê? Qual a vantagem de ficar rico? Quando eu era criança, eu ainda lia aquele gibi do tio Patias e do Patacôncio, ficava brigando quem tinha a maior moeda, mas hoje não tem muita razão. A gente nem pode mergulhar mais nas piscinas de moeda, igual eles faziam. É tudo virtual, né? Você fala assim, eu quero ver uma montanha de dinheiro, aparece lá e você brinca que está lá dentro. Pronto, não tem que fazer isso. Então, qual a vantagem de ficar rico? Não tem propósito. Quando você vai trabalhar, qual é o seu propósito? É ganhar dinheiro? Você vai casar por quê? Para ter um pouco de alegria? Olha, o apóstolo Paulo, ele nos deu os remédios para diminuir a sua frustração. Ele disse assim, se você vai comer ou beber, faça tudo para a glória de Deus. E daí você não vai ficar frustrado. Porque senão você vai ficar frustrado. Não é? Olha, quando a gente vai, cadê a turma aí? Aniversário. Pastor, vamos lá no aniversário na churrascaria. Aí você vai na churrascaria. Aí qual é o seu alvo? Comer, e eu brinco, né? Quando eu vou em churrascaria, eu fico imaginando, eu já falei para vocês isso, né? Parece aqueles filmes que a hiena está comendo a coisa. Você vê aquele pessoal, mais um, e parece um bando de hiena comendo, para depois fazer o quê? Ficar frustrado com aquela balança. E daí, vá comer um mês aí de, tapioquinha de manhã, batata doce no almoço, ovo. Mas você que caçou em crer que então a falta de objetivo nos leva à frustração. Quando você tem um objetivo claro, olha, o meu objetivo é servir ao Senhor, aí as coisas ficam mais fáceis para você. Porque quando alguém te pergunta alguma coisa, você fala, bom, isso vai glorificar o Senhor? Se não vai, eu não quero. É muito simples. É muito simples. Olha, vamos em tal lugar? Aí você pensa, bom, eu vou glorificar o Senhor? Então eu vou. Vocês jovens, eu vou casar. Você vai glorificar Deus no casamento? Pastor, eu nem pensei nisso. Então é bom você fazer o seguinte, chama o seu namorado, namorada, para e fala, vamos dar um tempo. Pastor, eu estou falando sério. E sabe por quê? Você faz o seguinte, faz um teste, você esposa e você, namorado e namorada, conversa com alguém que é casado com pessoas que não é crente, que você vai ver como é que funciona. Aí você vai lá, vê se é bom. Se você acha que é bom, se você gostar da vida, vai lá. Tudo bem. Não, pastor, ele só bebe um pouquinho. Ele só me deu um tapinha, mas ele estava nervoso. Não, deu um tapinha quando estava nervoso, não casa. Manda o homem acalmar. Não vai, não entra nessa. Não entra. Vai se frustrar. Oxa! Está na cara que vai se frustrar. Está dizendo as dicas aí, ó. E se você está namorando alguém que não vai glorificar a Deus, a chance de você se frustrar é enorme. Enorme. Gigantesca.
E não é assim que não é crente, não é isso não. Tem pessoa que diz que é crente e não quer glorificar o Senhor também, não resolve nada. Tem que querer servir ao Senhor. Sabe por quê? Jesus sabia o que ele queria fazer, e por isso que ele não se frustrava. Quando ele fala em João, vamos lá para João, mas eu volto aqui, hein? João, capítulo 10. Vou pegar João, Evangelho de João, capítulo 10, no verso 17. Jesus fala assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim. Eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Sabe, ele entregou sua vida. Só que quando você se propõe, todos os propósitos da sua vida, eles vão ter prós e contras. Eles vão ter uma certa dose de alegria e sempre tem umas consequências. Por exemplo, você olha para uma pessoa que está muito bem financeiramente, só que ela teme pela segurança dela. A Bíblia diz que o rico não dorme porque as riquezas podem prendê-lo. Mas quando você é pobre, não tem problema, pode dormir, ninguém vai roubar. Olha, você já notou, e não é nenhuma sátira nisso, é só uma observação, hein? Você notou que os moradores de rua, eles dormem tem lona, eles têm travesseiro. Vocês já notaram alguns apetrechos dele? Eles têm várias coisas. Procura, eu nunca vi um com cadeado. Eles não têm. Não tem cadeado. Ele dorme. Não tem nada. Né? Aí você fala, pastor, é pastor, e você que... marido, levanta, fechou a porta, trancou, pôs o cadeado. Vai lá ver. O cachorro está quieto. Levanta, vai lá ver. É morador de rua não, ele dorme. E o cachorro está sempre ali, tem até um guarda. Vai ficar lá. Ele não tem cadeado. Então, tudo tem consequência. Tudo. Você tem que pensar em tudo. Sabe esses shoppings? Agora pararam com isso, né? Há uns anos atrás eu fui no shopping e estava lá. Participe aqui, você vai ganhar um helicóptero. Eu falei, meu avô, eu não vou querer um helicóptero para quê? O que me fala? Onde é que eu vou pôr o helicóptero, pessoal? Aquilo custa. Quanto custa 1 litro de combustível para helicóptero? Mas não me dá outra coisa. Eu falo, não dá. Negócio que eu vejo lá, doa-se cachorro, né? Olha, eu vou, aconselho aqui, nada de mal, conselho. Se você tiver que pegar um cachorro doado, pega o vira-lata, cachorrinho bom. Come resto de comida, come qualquer ração. Quando passa mal, ela vai lá, pega o matinho e ela come. O veterinário não gosta de vira-lata, porque ele não fica doente. Aquele bicho não fica doente, ele fica doente num dia, já está bom no outro. Amém. Agora, quando você pega cachorro de raça, aí não tem jeito, né? Ó. Cachorro de raça, toma remedinho na boca. Aí não estou criticando, pode ser cachorro de raça, hein? Não tem problema nenhum. Só quero falar que tem consequência, não tem? Tem consequência. Lá em casa, de vez em quando, meu filho deixa o cachorro dele que é de raça, eu fico preocupado. Porque a minha vira-lata, quando foge, de vez em quando alguém toca campainha, é um estranho que fala, esse cachorro é seu, ela está na porta lá, ó, balançando o rabinho, querendo entrar. O cachorro de raça, ele some, vai atrás, teve que fazer faixa, vou na associação, olha, sumiu o cachorro, criança doente, aquele monte de coisa. A Polly nunca dá esse trabalho, ela sempre volta. Primeiro que ninguém quer a pobre da Polly, e segundo que ela volta na porta, porque ela fala assim, essa família não me pegou, não sai daqui nunca, ela fica lá. Ela fica ali na porta, vocês que convivem na minha casa sabem. A Polly, de vez em quando, toca para ela, está lá na porta, ela está ali, ela não quer ir embora. Então, tudo tem consequência. Ela não é um cachorro dessas raças, né, bonitas. Mas, ela, porque eu quero, ela serve. Ela é amorosa, ela late quando precisa, não morde. As crianças que vão lá em casa, a Polly não morde. Então, fica tranquilo. Olha aí que legal. Então, você sempre tem as consequências. Quando Jesus falou que ele ia dar a vida, não é assim, que legal, vou dar minha vida. Não, tem consequências. Vamos lá? Vamos no outro evangelho. Por exemplo, em Marcos, capítulo 14, volta um pouquinho. Você estava em João? Volta um pouco para Marcos. No finalzinho do evangelho de Marcos, capítulo 14, no verso 35, quando ele está no Getsêmani, lá, perto de morrer, diz assim,
Gênesis 14, eu vou ler o 34, tá? E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quando você quer servir a Deus, tem que obedecer. E vai ter consequência. Ah, pastor, eu quero ser cristão, porque cristão tem vida boa. Se alguém está pensando nisso, eu vou ler um versículo para você que está de cabeça, eu sei de cabeça, porque é um versículo que a gente vive. No mundo tereis alegria, riqueza e saúde. É assim? Como é que é? No mundo tereis? E isso é verdade. Se pedir para dar testemunho aqui, é há 3 dias para dar testemunho. Porque é só aflição. Só que a gente é alegre por quê? Porque sabemos que o mesmo que disse que nós teríamos aflição, disse: eu já venci o mundo. Essa é a nossa fé. Então, Obadias, ele sabia que havia um Deus que estava controlando tudo. Mesmo que ele estava sofrendo. Mesmo que o patrão dele era ruim, mesmo que com quase toda certeza Jezabel o odiava, porque Jezabel não gostava dos profetas do Senhor. Só que Obadias sabia que tinha um Deus que valia a pena ser servido. O Deus que você serve vale a pena na sua vida? Se você serve o mesmo Deus que eu, vale a pena, por mais sofrimentos, por mais aflições que nós tenhamos. Voltemos para o nosso texto de 1 Reis 18. Eu preciso de terminar e vou lá para o fim. 1 Reis capítulo 18. Eu vou ler de novo o verso 7 para pegar o gancho para ir para o outro trecho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a seu senhor: eis que Elias está aqui. Porém, ele disse: em que pequei para que te entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu senhor não andasse em busca de ti. E dizendo-lhe eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Agora, e agora dizes tu: vai, dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde. Parêntese aqui, hein? Será que era uma profecia? Estou brincando, hein? Mas olha que ele se chutou certo, hein? Porque nós vamos ver no final que Elias, Deus toma. E ele fala assim: olha, sei lá, e se Deus te toma, não sei para onde? E vindo eu dar essa notícia, dar as novas a Acabe, não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Você que é jovem, quando você chegar na minha idade, você possa dizer: eu sirvo a Deus desde a minha mocidade, sem nunca ter me desviado. Não se desvie. Não será um bom testemunho para você. Não pense essa de você falar: eu já sei o que é o mundo, eu já experimentei. Isso não é legal. Pergunta para quem já experimentou. Olha, quem saiu da igreja e depois voltou, se você perguntar, ele fala: eu nunca devia ter saído. Porque é uma mancha na sua história. Não deixe a sua história ser manchada. Persevere. Obadias perseverava, e ele disse: desde a mocidade que eu sirvo a Deus. Porventura, verso 13, não disseram a meu senhor o que eu fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 e 50 numa cova, e os sustentei com pão e água, e agora dizes tu: vai e diz a teu Senhor: eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Irmãos, isso é bem interessante.
Eu não sei. Eu vou pegar o verso 15, mas eu vou com você lá em 1 Reis 17:1 de novo. Eu não sei, agora já estou inferindo, estou deduzindo que Obadias ouviu a conversa, mas pode ser que não. A Bíblia não diz e não há indício nenhum que ele estava aqui. Mas vamos lembrar no capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha a frase que ele diz: que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E aqui, quando nós vamos para 1 Reis, capítulo 18, verso 15, agora ele diz para Obadias: e disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que de veras hoje me apresentarei a ele. Ele usa a mesma frase, hein? Se aquele homem disse que não ia chover, e Obadias já estava há 3 anos sabendo que a profecia daquele homem deu certo. Aquele homem não mente. Se ele falou que não ia chover, nós já estamos há 3 anos aqui vendo a seca, ele falou que vai apresentar hoje, esse cara não vai mentir. Não é isso? Não é essa a conclusão? Agora, quando você lê o Antigo Testamento, você vê todas as profecias a respeito de Jesus. Nasceria em Belém, nasceria de uma virgem, nenhum osso seria quebrado, seria moído pelas nossas transgressões, no sentido de ser pendurado no madeiro para ser maldição por nós. Tudo isso se cumpriu. Por que é que você acha, ou você tem dúvida de que Jesus voltará? Ele já não cumpriu? Nós não temos esta prova? Por que é que você acha que ele não vai cumprir agora? Mas já faz muito tempo, irmãos, desde Abraão até Jesus Cristo, milênios, e todos eles já sabiam que o Messias viria. Por que você acha que ele não vai vir? E se você acredita na Bíblia, a Bíblia diz que haverá um julgamento depois da morte. Eu já falei isso para vocês, eu tenho um colega, um amigo meu, a gente já é de muitos anos, trabalhamos juntos, e ele não é nem cristão, né? Ele não é crente, ele crê em outra denominação. E ele disse que conheceu um homem lá, um desses mercenários, esses pastores ou pseudo-pastores que aproveitam das ovelhas lá e pegam o dinheiro, sabe aquelas coisas, felizmente acontece. E ele falou assim, eu perguntei para ele, você é pastor, né? E você acredita mesmo que vai ter um julgamento, que você vai explicar tudo isso lá para o seu Deus? O homem ficou quieto. Você acha que não vai ter julgamento, não? Então o que você vai fazer naquela igreja? Porque um dia vai ter o julgamento. Pode fazer o que você quiser, mas que vai ter, vai ter. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, a gente já sabe. Vindo depois disso, o juízo. Então, meu irmão, é bom tomar cuidado, vai vir um julgamento sim. Não, pastor, lá eu já tenho Cristo. Quem realmente tem Cristo não vai para o grande trono branco, mas vai para o tribunal de Cristo. Paulo diz, todos vamos apresentar diante do tribunal de Cristo. E é bom você ir pensando aí bem na sua vida, hein? Né? E os mortos e as obras o acompanham. Cuidado, hein? A gente não é salvo pelas obras, mas ela vai junto. E chegando lá, você vai ficar sentado um tempãozinho lá, hein? Para ficar escutando aí o que você fez. A promessa de Deus cumprida no passado nos dá certeza de que ela será cumprida no futuro. Sabe? Quando o povo de Israel comemora a Páscoa, e nós falamos disso num dos musicais, quando o povo de Israel comemora a Páscoa, é para lembrar o quê? Que um dia Deus libertou o povo do Egito. E que um dia vai libertar o povo do pecado, como ele nos libertou um dia. Por isso que Jesus é a Páscoa do Senhor. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Porque foi isso que aconteceu lá, como uma lição para os dias de hoje. Agora você vem aqui, ou todo domingo, ou sei lá,
ou nas vezes que você pode. E a minha pergunta é: o que é que você tem aprendido? Tem mudado a sua vida? Se não muda a sua vida, meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe que eu fui uma vez comprar um desses planos funerários, e a gente aprende, né? Eu tenho uma pessoa na família que está com idade, e a moça só escutando. Tá bom. Ela falou assim: olha, o senhor sabe que a gente pensa nos mais velhos, mas tem muita gente nova morrendo. Eu falei para ela: entendi o recado, vamos comprar esse negócio. Porque, olha, eu tenho que falar, irmãos, olha, eu vi que o Paulo, ele fala dos poetas gregos lá, então eu vou falar também. A gente, cadê minha turma aí dos 50, hein? Teve uma série aí na televisão, uma série cômica, que era um homem, um prefeito, que iria inaugurar um cemitério, vocês vão lembrar. Aí o que aconteceu? Esse programa acho que ficou uns meses ou anos e nunca inaugurava o cemitério. Ele querendo que alguém na cidade morresse e não morresse. Eu nem preciso contar, né? Quem estreou? O prefeito. Vocês vão lembrar, né? Depois, agora até o ator já morreu também, já morreu todo mundo. O cara querendo que ele fez o cemitério para ajudar os outros, ele foi o primeiro. Aí eu falei para a moça: sou eu mesmo, né? Eu estou fazendo aqui, pensando nos mais velhos, e eu indo aí, ver esse ano, irmãos. Ver esse ano. As pessoas que já morreram. Eu comecei a ver as contas, aí das que eu fiquei sabendo, tinha uma pessoa de 75 anos, o resto tudo mais novo, hein? Então, sabe, cuidado, vai ter um julgamento, vai ter um julgamento. E Obadias, ele sabia, Elias não mentia. Então ele falou: tá bom, eu vou. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente aceitou que aquilo era verdade. Então eu vou imaginar Elias dizendo: hoje eu vou me apresentar. Obadias vai até Acabe. E a Bíblia não diz, eu estou deduzindo. Ele chega lá e Acabe: e aí, você achou fontes de água, rio? Ele: não. Encontrei Elias. Não está na Bíblia, eu estou dramatizando a história, não está na Bíblia. Aí, mas por que você não trouxe o homem preso? Não, ele falou que vem aqui hoje falar com o senhor. Eu vou brincar, hein? Talvez, eu acho que não foi assim, mas eu vou brincar. Pode ser que Acabe falou: e você acreditou no homem? Ele falou: o senhor lembra que há 3 anos atrás ele falou que não ia chover? Eu acho que esse homem, ele pode ser tudo de ruim, mas uma vantagem ele tem: ele não é mentiroso. Porque o homem falou que ia fazer, que não ia chover e não choveu, vamos acreditar nele? E eu acho que Elias acreditou. Por quê? Volta para o texto. 1 Reis, capítulo 18, verso 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Obadias, primeiro é que ele tinha argumentos convincentes. Segundo, Obadias era um crente que não mentia. Por isso que Acabe acredita nele. O seu patrão acredita em você? O seu marido, sua esposa, seu vizinho acreditam em você? Seu filho acredita em você? Seu pai acredita em você? Porque se você for um crente fiel, ele pode te acusar de tudo, menos de mentiroso. Porque nós temos que fazer as coisas pela verdade. E é isso que a Bíblia diz. Então, pense nisso. Olha, eu vou contar um testemunho para vocês. E é do meu serviço, mas é muito interessante, eu tenho que contar porque é muito legal. Fui fazer uma audiência. Vocês sabem que eu trabalho na escola de advocacia. E quando eu vou falar, vocês que já fizeram um processo comigo lá, a testemunha fala assim para mim: doutor, eu não sei mentir. Eu falo: te amo, é você que eu quero. Você não vai mentir, porque se você mentir, o juiz vai mandar te prender, não vai mandar a mim, então você vai falar a verdade. Tudo bem, tá vendo? Estou eu na audiência, entra a primeira testemunha nossa, a advogada do outro lado murmura assim: essa testemunha foi instruída. Mas eu fiquei com tanta raiva. Eu falei para ela assim: a testemunha fala a verdade. Sabe o que a senhora faz? Quando entrar a próxima, a senhora pergunta o que eu mandei falar. Mas eu fiquei vermelho, mas eu fiquei com tanta raiva de me chamar de mentiroso. Aí, olha o que aconteceu. Ela não teve coragem.
a testemunha entra, o juiz olha para ela, para a nova testemunha e fala, me diz uma coisa, o advogado falou alguma coisa para a senhora? Ela falou. O que ele falou? Para falar a verdade. Epa, beleza. Não estou mentindo, é verdade isso. É verdade. Porque a gente tem que falar a verdade. Irmãos, tem que falar a verdade. Poxa, não é para me gloriar, porque aconteceu no escritório, foi muito nítido, porque o juiz assumiu. E eu fico pensando, quando eu estiver diante do Supremo Juiz, daí ele vai dizer, você falou a verdade? Porque aquele eu não engano. Esse aqui eu podia até ter enganado. Mas aquele lá de cima, o Senhor Deus do universo, que conhece o meu coração, não. Só que ele conhece o seu também. E aí você tem que pensar nisso. Obadias era uma pessoa confiável. E ele sabia que Elias ia se apresentar a Acabe. E agora, eu queria que você fosse comigo para a promessa que está depois daquele texto que eu falei para vocês. Hebreus 9, 27. Pode sair lá, eu vou terminar por aqui. Hebreus 9, 27. É o texto que eu acabei mencionando para os irmãos, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, uma promessa. A segunda, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E aí eu encerro. Obadias chega para o rei e fala, aquele homem vai vir. Acabe, um rei ruim, um rei idólatra, acreditou tanto que ele foi encontrar com Obadias. Será que nós somos piores que ele, porque Jesus diz que vai vir e a gente não acredita? Será que somos piores que Acabe? Você acredita que Jesus Cristo vem mesmo? Então se prepare, porque a Bíblia vai se cumprir. E você lembra das palavras de Jesus, não terá um tio, não vai ter uma vírgula, não vai ficar nada de fora. Tudo que está escrito será cumprido. Então é bom a gente estar preparado. Você está? Às vezes eu penso que eu não estou, e então a gente tem que ler a Bíblia e procurar mais. Porque é claro que eu conto para os irmãos os momentos alegres da minha vida. Eu não vou contar meus pecados aqui. Pode tirar o cavalinho da chuva. Você pensa que eu conto as besteiras que eu já fiz? Não, eu conto as coisas que deu certo. As coisas que dão errado, não vou contar. Ué, vou contar isso? Não. Mas Deus sabe das coisas erradas que eu faço. E Ele sabe as que você faz também. Então, a lição de hoje seria, Obadias era um homem fiel que trabalhava num mundo corrupto. Assim você deve ser. Obadias acreditou que Elias voltaria, porque ele sabia que Elias serviu o Deus verdadeiro. E se você acredita, se você é crente, você acredita que Jesus Cristo vai voltar. E se ele vai voltar, haverá um julgamento e nós vamos prestar conta a ele. É bom a gente trabalhar para esse Deus tão amoroso, que vai nos julgar e que nos ama, mesmo sendo pecadores. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos, ó Pai, conhecer a Tua vontade em nossas vidas. Pai, que nós sejamos luz no mundo de trevas. Senhor Deus, que possamos ser crentes fiéis no mundo corrupto, no mundo idólatra. Pai, que naquela galeria de homens fiéis no meio de um mundo corrupto, onde estão José, onde estão Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que nós também possamos estar lá. Senhor, que nas nossas famílias nós sejamos a pessoa que é coerente com a Tua palavra. Senhor Deus, que no nosso trabalho nós sejamos aquele que as pessoas sabem que somos crentes em Cristo Jesus. Que as pessoas, ó Pai, possam saber que nós, mesmo sendo satirizados, debochados, que nós ainda oramos por eles. Que nós ainda acreditamos, ó Pai, que o Senhor há de salvá-los. Porque, Pai, nós estamos clamando que eles se salvem.
Nós estamos clamando que o Senhor dê direção para a nossa vida, para que nós te glorifiquemos em cada detalhe. E nós estamos falando tudo isso, porque oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ficar em pé.